Todos nós já experimentamos momentos em nossas vidas onde Deus parece estar em silêncio. Oramos, buscamos respostas, clamamos, mas o céu parece fechado. Nesses momentos, surge a dúvida: por que Deus não responde? Será que Ele nos abandonou ou está indiferente às nossas dificuldades? Esse sentimento de silêncio divino não é novo, ele aparece repetidamente nas Escrituras, desafiando a fé de grandes personagens bíblicos. Vamos começar com um exemplo que muitos cristãos conhecem bem: a vida de Jó. A história de Jó é, talvez, um dos maiores exemplos do silêncio de Deus em um momento de extremo sofrimento. Jó era um homem justo, íntegro, e temente a Deus. Ainda assim, ele enfrentou a perda de tudo o que tinha: sua família, suas riquezas, e sua saúde. A tragédia se abateu sobre ele de maneira tão abrupta que seus amigos vieram até ele, não para consolá-lo, mas para tentar entender qual pecado ele havia cometido para merecer tamanha desgraça. Durante grande parte do livro de Jó, Deus permanece em silêncio. Jó clama, questiona, e até lamenta o dia em que nasceu, mas não recebe uma resposta de Deus. Oh, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo. Jó 23:3. Jó queria uma audiência com Deus, uma explicação para seu sofrimento. No entanto, o silêncio se prolongava, e com ele, a angústia de não compreender os motivos por trás de tanto sofrimento. No final do livro, Deus finalmente fala, mas não da maneira que Jó esperava. Deus não oferece uma explicação detalhada de cada evento, mas revela sua majestade, poder e sabedoria que vão além da compreensão humana. Deus pergunta a Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó 38:4. Ao invés de respostas diretas, Jó recebe uma revelação do caráter soberano de Deus, e isso é suficiente para ele. No final, Jó compreende que, mesmo no silêncio, Deus está no controle e tem um plano que vai além da nossa visão limitada. Esse exemplo nos leva a uma reflexão importante: o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes, o silêncio é um sinal de que algo maior está em andamento, algo que ainda não conseguimos ver. E, como aconteceu com Jó, o silêncio pode ser um teste de fé, onde Deus nos convida a confiar nele mesmo quando não entendemos seus caminhos. Outro exemplo profundo do silêncio de Deus ocorre com Jesus. Em sua humanidade, Jesus experimentou o que é enfrentar o silêncio divino. Um dos momentos mais angustiantes da vida de Cristo foi durante sua crucificação. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, em meio à dor física e emocional, ele clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Este é um momento profundamente misterioso, onde Jesus, o Filho de Deus, expressa o abandono que sentiu naquele instante. Por que Deus ficou em silêncio? A resposta a essa pergunta está ligada ao propósito da cruz. Jesus, naquele momento, estava carregando os pecados do mundo. O peso do pecado e a separação espiritual que ele causa resultaram naquele grito de desespero. Mas, mesmo no silêncio de Deus, o plano da redenção estava sendo cumprido. O aparente abandono de Deus foi, na verdade, a expressão máxima de seu amor pela humanidade, pois através daquele sacrifício, a salvação foi oferecida a todos. Aqui aprendemos que, em alguns casos, o silêncio de Deus não é uma negação, mas parte de um plano maior de redenção e restauração. Esses dois exemplos, tanto de Jó quanto de Jesus, nos ensinam que o silêncio de Deus muitas vezes vem acompanhado de um propósito mais profundo. Mas isso não significa que é fácil de suportar. Todos nós, em algum momento, nos perguntamos por que Deus não responde, porque ele parece estar distante. E, em momentos assim, a angústia pode ser intensa. É natural que, como seres humanos, busquemos respostas rápidas e tangíveis. Queremos entender o porquê de tudo o que nos acontece. Mas a vida com Deus, muitas vezes, nos pede algo maior: fé para confiar no seu caráter, mesmo quando as respostas não vêm imediatamente. A Bíblia também nos oferece outros exemplos de homens e mulheres que enfrentaram o silêncio de Deus. Um desses exemplos é o rei Davi. No livro de Salmos, vemos Davi em várias ocasiões clamando a Deus em meio ao silêncio. No Salmo 22, que é um salmo messiânico e também reflete o clamor de Davi, ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar, tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 22:1. Davi, assim como Jó e Jesus, sentiu o peso do silêncio divino. No entanto, mais adiante, neste mesmo salmo, ele faz uma declaração de confiança em Deus, dizendo: Tu, porém, és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Salmo 22:3.
Davi nos mostra que, mesmo nos momentos de silêncio e desespero, é possível louvar a Deus e confiar em sua bondade. Muitas vezes, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não o ouvimos. O silêncio de Deus, embora difícil, pode ser uma oportunidade de demonstrar uma fé mais profunda e madura. Um ponto importante que precisamos lembrar é que o silêncio de Deus pode nos ensinar lições valiosas. No silêncio, aprendemos a ouvir de maneira diferente. Aprendemos a depender não apenas daquilo que sentimos ou ouvimos, mas daquilo que sabemos sobre Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. O silêncio de Deus é um convite para vivermos por fé, para nos apoiarmos nas promessas de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o que Ele está fazendo. Além disso, o silêncio pode ser um tempo de preparação. Vejamos o exemplo de Jesus antes de iniciar seu ministério. Ele passou 40 dias no deserto, sem ouvir uma palavra de Deus, enfrentando tentações. Este período de silêncio e provação no deserto foi crucial para a preparação de Jesus. Quando ele saiu de lá, estava pronto para cumprir sua missão. O silêncio, às vezes, serve para nos moldar, nos preparar para algo maior que Deus tem reservado para nós. É importante também lembrarmos que o silêncio de Deus não dura para sempre. Deus é fiel, e Ele fala no tempo certo. No Salmo 41, Davi diz: "Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." O que aprendemos aqui é que a espera pode ser longa, o silêncio pode parecer eterno, mas Deus ouve, e Ele age no tempo dele, que é sempre o tempo perfeito. Finalmente, o silêncio de Deus nos ensina a valorizar mais profundamente a comunhão com Ele. Quando Deus quebra o silêncio, quando Ele finalmente fala, o impacto é transformador. Voltando ao exemplo de Jó, quando Deus finalmente falou, foi uma revelação tão poderosa que Jó disse: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram." Jó 42:5. O silêncio nos leva a um lugar de humildade, dependência e reverência. E, quando a voz de Deus finalmente vem, somos capazes de apreciá-la de maneira muito mais profunda e transformadora. Concluindo, o silêncio de Deus pode ser uma das experiências mais difíceis da vida cristã, mas é também uma das mais valiosas. No silêncio, Deus nos convida a confiar nele de maneira mais profunda, a depender de sua graça e a esperar pacientemente pelo seu tempo perfeito. Embora o silêncio possa nos parecer vazio, ele está cheio do propósito divino. É nesse espaço de aparente ausência que Deus faz as maiores obras em nossos corações, moldando-nos, transformando-nos e preparando-nos para o que está por vir. Se você está passando por um momento de silêncio agora, lembre-se, Deus está presente. Ele ouve suas orações, e, no tempo certo, Ele responderá. Confie em suas promessas, mesmo quando os céus parecem silenciosos. Deus nunca está distante, Ele sempre está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver ou ouvir o que Ele está fazendo. E, se essa reflexão tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com amigos que possam estar enfrentando momentos de silêncio em suas vidas, e se inscrever no canal para mais reflexões bíblicas. Até a próxima!